carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Daremos continuidade à exposição de semana passada, logo nos versículos seguintes, a partir do verso 28. Peço que acompanhem com reverência, atenção, submissão a Escritura Sagrada, que assim nos diz: E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérvidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vamos ter mais uma palavra de oração. Ó Santo Deus, obrigado pela Tua palavra. Mais uma vez, ó Deus, ela está diante de nós. Ó Pai, o Senhor preservou ela durante séculos, pelo Teu poder e pela Tua infinita misericórdia para com a humanidade. Ó Pai, são duras as palavras que nós temos diante de nós nessa noite, mas são verdadeiras, porque traçam esse retrato, ó Deus, da humanidade caída. E ó Pai, que tão somente nesse momento, ó Deus, conduza o pregador nas Tuas mãos, tome ele nas Tuas mãos, ó Deus, e que toda palavra que sair da boca dele venha, ó Deus, corresponder com a Tua palavra, com a verdade do Senhor. E que os Teus filhos e filhas atentos, ó Deus, à Tua palavra, estejam recebendo com bom proveito, ó Deus, a instrução, a correção, a disciplina do Senhor por meio da palavra pregada. Portanto, ó Deus, que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja com todos aqui, do menor ao maior, que está aqui nessa noite, na Tua presença. É o que nós clamamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós observamos a nossa sociedade, nós muitas vezes nos assustamos. Não apenas com a frequência que nós vemos de atos de injustiça, de violência, mas com a serenidade e o orgulho com o qual o mal é defendido no espaço público e no debate público. É comum nós ouvirmos alguns diagnósticos que atribuem a degradação ética da humanidade a coisas como falta de educação. Alguns acreditam que o problema é a escolaridade. Alguns atribuem a pobreza. Não, pobreza leva a maldade, violência e outras coisas. Outros atribuem, não, porque é falta de questões sociais. As pessoas estão sem acesso a questões sociais e por isso essas oportunidades não estão e isso as conduz ao mal, à violência ou a qualquer outra coisa. Contudo, meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos apresenta uma autópsia espiritual muito mais profunda e perturbadora. O problema central do ser humano não reside em fatores externos. Não reside na falta de alguma coisa que ele não tenha, mas na ruína moral, que é interna. A ruína moral e teológica, a rebelião contra Deus, que demonstra uma mente rebelde ao Criador. A nossa caminhada até aqui, na nossa caminhada expositiva até aqui, nós vimos como o apóstolo Paulo está aqui, colocando diante de nós, ele está estabelecendo a culpa de todo o gênero humano. A ideia de Paulo ao trabalhar esses versículos e trazer com tanta riqueza de detalhes é mostrar que todos são culpados. Todo o gênero humano. Não há nenhum que não tenha cometido algum dos pecados listados aqui pelo apóstolo Paulo. Nos versículos anteriores, na semana passada, nós contemplamos o primeiro e o segundo estágio da revelação da ira de Deus. Nós vimos o abandono do homem à impureza sexual e às paixões vergonhosas. Então isso foi trabalhado no contexto anterior, nos versos anteriores. Isso, meus irmãos, é fruto da troca do Deus verdadeiro pela mentira da idolatria, como nós vimos. Então nós vimos que o que levou esses homens a esse desprezo para com Deus e uma sexualidade desenfreada começou com o coração idólatra, começou desviando o foco de Deus. Então, meus irmãos, agora no nosso texto de hoje, Paulo atinge o clímax. O ponto mais sombrio da sua acusação contra toda a humanidade. A corrupção do intelecto
e o colapso da convivência humana. E compreender essa passagem é vital para nós hoje, vital para a igreja de hoje, pois ela desmascara algumas questões que são muito familiares a nós, as ilusões do secularismo, as ilusões da psicologia que, feita de maneira errada, tenta entender as coisas como tudo é um problema da mentalidade humana e nós temos que achar a solução dentro do próprio ser humano. E aqui Paulo nos mostra a gravidade do pecado, bem como a urgência do evangelho da graça. Então todo esse cenário difícil, pesado, deve nos levar e nos conduzir ao evangelho da graça. O texto inspirado nos ensina que quando o homem rejeita a autoridade de Deus em seu pensamento, Deus o entrega à sua própria insanidade moral. Então nós vimos na semana passada que ele literalmente solta o homem, ele tira o freio que tinha sobre este homem. E por isso, meus queridos, o tema que nós trabalharemos essa noite no sermão é o seguinte: a mente reprovada e o clímax da perversidade humana. A mente reprovada e o clímax da perversidade humana. E nós veremos primeiro a causa teológica desse colapso moral, a sentença judicial pronunciada pelo juiz supremo. Então, nosso primeiro ponto, meus irmãos, é a sentença da mente reprovada. A sentença da mente reprovada. Volte os seus olhos aí agora no verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Meus queridos, o texto bíblico inicia aqui nesse ponto estabelecendo uma relação direta de causa e efeito moral. Veja, o que nós temos aqui diante de nós é o seguinte: visto que a humanidade ela rejeitou voluntariamente o conhecimento do Criador, então Deus assim a entrega a uma mente reprovada. O termo traduzido aqui como reprovável, reprovada aqui, refere-se a algo que foi examinado, testado e sumariamente descartado por não passar no padrão de qualidade. Como se fosse uma nota falsa, uma moeda adulterada, um metal vil sem valor. E há aqui, meus irmãos, uma solene justiça retributiva. Por quê? Veja o que acontece aqui. O homem testou a Deus e o julgou indesejável para a sua vida. O homem, tem um Deus, tem coisas na minha consciência que apontam para um Deus, tem coisas ainda mais claras em todos os lugares que apontam para esse Deus, mas eu não quero saber de Deus. Essa é a realidade. As pessoas olham o sol, as estrelas, a criação e todas as coisas, os animais, e todas essas coisas misteriosas, isso tudo está gritando aos ouvidos, fora a própria consciência da pessoa. Está gritando que há um Deus. Só que o homem testa isso e descarta isso. Ele julga o próprio Deus como indesejável para a sua vida. E o que acontece logo a seguir? O julgamento pesado de Deus vem. Então Deus julga a mente humana como inútil e desqualificada para o discernimento moral. É essa mente reprovável citada aqui pelo apóstolo Paulo. E, meus irmãos, a consequência inevitável dessa sentença é que a humanidade ela rompe todos os limites da contenção moral. Ela literalmente lança-se sem freios na prática desenfreada de tudo aquilo que afronta o Criador. Então, é aquela ideia da ilustração da semana passada, do carro no morro sem o freio de mão estar puxado. Ele literalmente desce até alguma coisa segurar ele lá embaixo. Até literalmente ele explodir, ele bater em algum local. É a humanidade. A humanidade ela está sendo lançada sem freios por haverem desprezado o Criador. O Criador também está as desprezando porque elas afrontam. Elas não querem saber de Deus, mesmo tendo conhecimento de Deus. Na perspectiva reformada, confessional, essa passagem, meus irmãos, juntamente, obviamente, com a passagem da semana passada, elas expõem a crua realidade da depravação total. Se você quer um bom texto para a depravação total, está diante de você nessa noite. Demonstrando que a queda ela não manchou apenas as nossas emoções, as nossas ações externas, não é só aquilo que eu faço, mas ela corrompeu a nossa própria capacidade de raciocínio. Então veja, a queda ela vai além.
não é apenas aquilo que eu faço, mas a forma como eu penso, a forma como eu estruturo o meu pensamento já está afetada pela queda. E é isso que nós vemos, principalmente quando nós vemos de fora. Quando nós olhamos para os ímpios, nós vemos que ele está completamente corrompido em sua capacidade de pensar. E veja, pessoas que às vezes são doutores, são mestres, academicamente falando, mas são ignóbeis na fé. Não conseguem e não fazem porque estão em rebelião para com Deus. E nós não estamos negando aqui que, por exemplo, a inteligência humana ela alcança grandes feitos acadêmicos, científicos, tecnológicos, isso avança todos os dias. Contudo, a humanidade permanece espiritualmente cega, incapaz de avaliar corretamente o valor da santidade e da glória divina. O ato de Deus entregar o homem não significa, nós falamos um pouco disso, uma permissão passiva de Deus. Não é aquela ideia de que Deus está vendo lá a coisa acontecer e está ali. Não. E nem que ele seja o autor do pecado, mas representa o quê? Um juízo ativo e soberano de Deus. É Deus na sua cadeira de juiz, falando, é isso mesmo que vocês querem? Vocês querem viver sem mim? Então, as consequências elas virão, e virão de maneira muito pesada. Então, meus irmãos, nesse abandono judicial, esse supremo juiz, ele remove as contenções da sua graça comum. Porque o que retém o mal em pessoas que, por exemplo, não conhecem a Deus? O que refreia a graça comum do Senhor? Por que elas não atingem o potencial destrutivo que elas têm? Elas não vão até o limite. Tem hora que de fato, a gente olha algumas coisas e a gente quase que desafia esses limites. Fala, realmente está chegando num limite complicado. Mas pode ter certeza que elas não estão usando ainda 5% da capacidade do mal que elas teriam. Isso é só a gente olhar para a história. Quando a gente vê, por exemplo, Hitler, e quando a gente vê outras pessoas, a gente sabe que a maldade, a engenhosidade humana para o mal, ela não tem um limite ou um freio, a não ser que Deus assim o estabeleça, a não ser que Deus de fato fale, o limite é esse, e ele trace esse limite, e nós sabemos que quando Deus traça um limite, como ele fez na história de Jó, ele falou, até aqui você vai. Até aqui, só. Eu permito isso. E você vai, e o diabo ia lá e fazia exatamente até onde Deus assim o consentia. Agora pense numa bússola de alta precisão, e ela sofreu um forte impacto, seja uma queda, e o seu mecanismo magnético interno foi irremediavelmente danificado. Quando você olha para ela, ela continua girando, ela apresenta leituras, mas ela começa a mover o seu ponteiro, até às vezes com aparente normalidade. Mas ela perdeu completamente a capacidade de apontar para o norte verdadeiro. Se um navegador insistir em confiar nesse instrumento corrompido, cada decisão de rota tomada, por mais lógica e calculada que pareça, o levará para mais longe do destino seguro. É exatamente assim que funciona a mente reprovada. Porque as pessoas continuam filosofando, continuam criando leis, sistemas morais, mas essa mente, essas pessoas que criam esses sistemas estão completamente desqualificadas para nos guiar em direção à vontade de Deus. Nós não podemos confiar. E aqui nós já temos uma aplicação possível aqui. Por que muitas vezes nós queremos nos guiar e nos balizar por pessoas que são inimigas da cruz de Cristo? Por que eu acho que um diploma resolve um problema que é moral, que só o Evangelho resolve? Por que eu acho que uma pessoa numa rede social que se apresenta como um profissional de tal área, eu acho que ele tem a resolução dos meus problemas, eu acho que ele vai resolver. E você acaba confiando nisso. Você acaba, de fato, entregando, às vezes, uma decisão importante da sua vida na mão de alguém que moralmente está completamente corrupto, incapaz, com uma mente completamente, nas palavras do apóstolo Paulo, reprovável. Faz algum sentido você confiar em alguém assim? Mas quando nós olhamos esse diagnóstico, a nossa tendência natural é apontar, obviamente, o dedo para a sociedade. Porque sim, de alguma forma lá é onde nós vemos isso em maior propulsão. E muitas vezes nós nos sentimos superiores. Contudo, a palavra de Deus, ela confronta essa ilusão e nos força a olhar para dentro de nós.
Por exemplo, como você tem governado os seus pensamentos? Como você tem visto aquilo que você pensa no dia a dia? Você acredita que sua mente escapou dos efeitos do pecado ou você reconhece que precisa da graça divina a cada instante para não caminhar segundo a sua própria lógica? E aqui a gente precisa de ter isso de uma maneira muito cristalina, meus irmãos. Porque é óbvio que a graça de Cristo ela nos resgata, mas os efeitos danosos do pecado ainda estão sobre cada um de nós. Nós não podemos um minuto sequer deixar de nos guiar pela palavra de Deus. Porque se a gente começar a se guiar, a se balizar pelas nossas próprias vontades, certamente a palavra de Deus vai estar de um lado e nós estaremos do outro lado, do oposto. Você precisa de avaliar o que tem alimentado o seu intelecto e sua visão de mundo. Será que são os grandes filósofos contemporâneos? Será que você, de fato, tem uma autoestima pela filosofia do mundo? Será que é ela que abastece a sua visão de mundo? Será que é o professor que é pós-doutor da UNB? Será que é ele que coloca a baliza moral? Será que é ele que te traz, de fato, algo relevante para que você veja o mundo da forma que ele vê? E ainda mais, meus irmãos, será que você tem buscado a aprovação da palavra para os seus planos? Ou nutrido uma postura de rejeição ao conhecimento divino, decidindo por conta própria o que é certo ou errado? Veja, qual é o fiel da balança nas suas decisões? Isso é muito importante. Qual é o fiel da balança? Será que você abre as Escrituras? Será que ao tomar decisões como mudar de cidade, mudar de emprego, trocar de escola, seja qualquer decisão que você possa imaginar aí agora na sua mente, será que você leva em conta as orientações, os princípios da palavra de Deus? Isso vem à tua mente, você fala, tá, parece muito bom. Parece muito bom. Você tem uma proposta ali maravilhosa, financeira, alguma coisa, e, nossa, parece muito bom, eu estou ali entusiasmado, mas tá, e o que Deus pensa acerca disso? O que Deus pensa? E, meus irmãos, tem muitas pessoas que às vezes apenas mudam de uma localidade para outra, financeiramente falando, mas nem sequer se preocupam se lá vai ter algum local, por exemplo, para cultuar. Isso vem em último lugar, mesmo, né? Tem que procurar uma igreja, né? A hora que vê, já foi. Já levou a família inteira, já mudou de rota. Mas às vezes, não é essa decisão tão drástica assim, mas às vezes nas pequenas coisas você tem prevaricado. Às vezes é simplesmente você acorda e acha que pode viver aquele dia sem depender de Deus. Às vezes você simplesmente acorda e acha que está tudo sob controle. E que você tem todas as coisas todas traçadas, está tudo na agenda, está tudo certo. O que pode dar errado, né? E muitas vezes a gente começa dessa forma. Sutilmente. Quais entretenimentos você consome? Porque muitos deles, sem dúvida alguma, estão entorpecendo sua sensibilidade espiritual. Meus queridos, a gente precisa botar o dedo na ferida. Os filmes que nós assistimos, as séries que nós assistimos, será que de fato elas estão trazendo-nos mais para perto de Deus ou nos afastando dele? A gente sabe que muitas vezes o cinema, e a gente sabe o tipo de pensamento que guia as pessoas que estão por trás dessas produções. Vale a pena o crente gastar o dinheiro com isso? Perguntas que precisam fazer parte da nossa vida. E a cegueira moral, ela começa sutilmente. Veja, o tombo ele não é de uma vez, ele não é, olha, era um excelente crente, e de repente tombou de uma vez. Raramente a gente vê isso. Raramente a gente vê um tombo tão grande assim de uma vez. Uma solapada só. Você pode ver que ali já existiam traços a pessoa já estava largando, já estava abandonando pequenos pensamentos, pequenas coisas. Aí você acaba removendo Deus das coisas e você acaba removendo Deus das decisões e você vai caindo cada vez mais. Quando você, por exemplo, tolera pensamentos de insubmissão a Deus, Deus está dizendo, olha, claramente, está lá, está claro, está nítido, olha, faça isso. Mas você, Senhor, mas parece que está tão certo, né? Mas eu estou me sentindo bem. Não é isso que as pessoas... Não, eu estou me sentindo bem, eu estou em paz. Eu estou em paz com essa decisão. Nunca isso ganhou... É o que mais engana os crentes.
é a falsa paz. É a paz que não tem nada a ver com a Bíblia. Não é a paz bíblica, é a paz que assim, eu estou em paz. Ah, por quê? Qual é o motivo? Né? Você pergunta, qual é o motivo que você está em paz? Paz por quê? Qual é a paz? Que tipo de paz? Perguntas, meus irmãos, nós temos que fazer perguntas. Porque senão não obtemos as respostas adequadas. Será que é a paz bíblica? Será que é a paz com Deus, de fato? Se você não percebe que sua mente tem flertado com a lógica do mundo, talvez você não está percebendo isso, talvez a sua mente já está caindo, você já está descendo os degraus. Você não pode confiar no seu próprio discernimento nessa hora, você precisa de correr para Cristo. Esse é o caminho, parece algo simples e óbvio que eu diria isso. Mas corra para Cristo, arrependa-se e creia. Não tem como, a gente não pode inventar algo mais mirabolante. É aquilo que o Evangelho nos diz, arrependa-se e creia. Busque no Espírito Santo a renovação da nossa mente, como lá, nós vamos mais capítulos para frente, nós vamos chegar lá especificamente no capítulo 12. Então Paulo vai trabalhar muita coisa daqui até lá, mas nós vamos ver que nós precisamos de ter a mente renovada. Ao contrário dessa mente reprovada, o crente ele precisa ter a mente renovada. E Paulo vai trabalhar isso ao longo dessa carta. Então, meus irmãos, nós precisamos da graça regeneradora. Há nunca diferença entre nós que estamos aqui essa noite e uma pessoa que nesse momento está cometendo qualquer tipo de pecado. Agora, é a graça regeneradora, não é mérito nosso. Não tem mérito aqui. Mérito é só de Cristo. Nosso, nenhum. Zero. Você tem zero mérito por estar aqui essa noite. Zero. O mérito é completo de Jesus Cristo, é sua graça regeneradora. Então a única diferença, o que faz diferença para você estar aqui, alguém está agora fazendo qualquer coisa horrenda aos olhos de Deus, é que a graça regeneradora te trouxe aqui para dentro. E só isso. E é só ela que mantém a gente aqui dentro também. Mas, meus queridos, o texto bíblico não para no diagnóstico do intelecto corrompido. Ele avança para nos mostrar a terrível colheita social e familiar que essa mente reprovada produz. E esse é o nosso segundo ponto. O segundo ponto é o seguinte: a anatomia de uma sociedade perversa. A anatomia de uma sociedade perversa. Agora veja aí os versos 29 ao 31. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Quer um retrato mais claro e negro do que esse? Paulo apresenta aqui, meus irmãos, 21 manifestações do pecado para mostrar e demonstrar como a ruptura da relação com Deus ela desintegra os relacionamentos humanos. A mente reprovada aqui ela se transborda em caos social. E uns bons comentaristas, eles organizam aqui os termos em 4 blocos gramaticais e conceituais. Eu vou trabalhar esses blocos com vocês. A primeira categoria abrange 4 termos que descrevem um estado de um coração dominado pela perversidade. Então são 4 termos que descrevem o estado de um coração dominado pela perversidade. E aí ele começa a dizer, cheios de toda injustiça. O que é essa injustiça? Literalmente, a violação do direito do próximo. Coisa que estamos cansados de ver, por exemplo, em nossa nação. A malícia é a maldade ativa que busca prejudicar, a ação do mal, ativamente buscando prejudicar as pessoas. A avareza, que é a ganância insaciável de possuir mais a qualquer custo. É aquela ideia, ganhando bem que mal tem. É aquela ideia, não, eu posso fazer o que for, desde que eu ganhe um pouquinho a mais. Para quê? Moral? Não, vamos passar por cima de tudo, porque o que importa é o final do mês. O que importa é um dinheirinho a mais na conta. Paulo está colocando isso aqui. Maldade. A maldade aqui, meus irmãos, falta de caráter, má índole.
pessoas que se revelam duas caras, maldosas, uma coisa na frente e outra coisa nas costas. Pessoas que a gente chama de má índole. Mas Paulo avança aqui para uma segunda categoria. Essa segunda categoria, ela revela 5 motivações que destroem a convivência comunitária. Ele fala, possuídos de inveja. Essa inveja, meus irmãos, é a amargura pelo bem alheio. É quando você fica literalmente triste ou até irado com o avanço do outro, com a prosperidade do próximo. É quando alguém está muito próximo de você e de repente ela está crescendo e no lugar de ter uma genuína felicidade pelo crescimento e pelo desenvolvimento da pessoa, você tem amargura. E o homicídio aqui, homicídio literalmente o desprezo pela vida. Meus irmãos, a nossa sociedade ela despreza. E aqui a gente poderia passar a noite inteira dando exemplos do desprezo pela vida de maneira pessoal, social. Mas por que não falar, por exemplo, do aborto? Talvez a forma mais abjeta e cruel do desprezo pela vida. Porque supostamente é pela vida da pessoa, mas ninguém pensa na vida do bebê que está ali dentro. Mas o desprezo pela vida ele acontece de diversas formas. Por exemplo, pessoas que abandonam seus pais na velhice, estão desprezando a vida deles. Não cuidam, não estão nem aí. Se morrer, ok, eu vou seguir a minha vida aqui, porque eu tenho os meus projetos, minhas metas, meus planos. Paulo cita aqui a contenda. Contenda aqui, meus irmãos, é a rivalidade facciosa. É literalmente aquela ideia de facção. Você é do time B, time A, então nós vamos lutar aqui até o fim. Tudo para você são facções, são divisões, são dolo. Dolo é o engano e a fraude astuta. É por isso que nós temos o crime doloso, né? Quando há a intenção. Então aqui nós vemos uma astúcia por trás da pessoa que está agindo dolosamente contra outro. Então a pessoa está agindo em dolo. Ela sabe o que está fazendo e mesmo assim ela vai fazer. Então se ela vai tirar de alguém, ela vai tirar com dolo mesmo. Ela sabe o que ela está fazendo, ela tem astúcia, ela vai arrumar os meios de tirar de alguém, seja a vida, seja qualquer outra coisa, um bem, por exemplo. Mas aí Paulo chega num termo que me chamou bastante a atenção. Ele fala de malignidade. Sabe o que significa isso, meus irmãos? A tendência venenosa de interpretar tudo da pior forma. E veja, meus irmãos, que interessante isso. Porque muitas vezes nós somos isso. Nós interpretamos a vida, as nossas circunstâncias, as ações dos outros contra nós da pior maneira. A Bíblia fala para nós pensarmos o melhor do nosso próximo, mas nós agimos em malignidade. Nós agimos pensando sempre, interpretando sempre da pior maneira possível. Ora, é quando nós olhamos, ó céus, ó vida, tudo ruim. Aí no outro dia, tudo ruim. E não tem nenhum dia que está brilhando o sol. Sendo que o próprio Deus faz todos os dias coisas maravilhosas que já deveriam fazer a humanidade agradecê-lo constantemente. Agora nós chegamos à terceira categoria. A terceira categoria aqui, ela expõe 8 tipos de pecadores que promovem o orgulho e o colapso das autoridades. Veja, ele diz o seguinte, sendo difamadores. Difamadores, literalmente, os fofoqueiros que sussurram em segredo para destruir reputações. O difamador é aquele que age na surdina. Ele é diferente do outro que vai vir agora, o caluniador, que já é público. Ele é aquele que acusa publicamente. O difamador é aquele que gosta de fazer o jogo. Sua frente fala aí com o outro ele fala de outro jeito, com o terceiro ele já fala do outro e do outro de uma outra forma. Então ele está ali fazendo o bastidor para destruir reputação. O objetivo dele é falar mal para destruir, para que você que está ali no interlocutor pense mal do outro. Nossa, mesmo, né? O outro é ruim, né? Então Paulo está colocando isso aqui. O caluniador é esse que abertamente acusa sem motivo.
está ali sempre caluniando as pessoas, sempre falando A ou B, e ele não se importa. Esse já não se importa muito. Enquanto um é mais velado, esse aqui não, esse aqui é público, esse não se importa com a aparência de nada. Ele só quer caluniar mesmo, só quer falar e se fazer ouvido. Mas nós temos outro aqui, tem os aborrecidos de Deus. Sabe quem são os aborrecidos de Deus? Os que odeiam a santidade do Criador. É aqueles que vivem nas trevas, estão nas trevas, amam as trevas, e tudo que leva o nome de Deus ou algo, qualquer coisa, algo que Deus instituiu, algo que Deus colocou e algo que Deus falou, isso aqui é sagrado, pode ter certeza que essa pessoa odeia isso. Então a gente poderia citar exemplo, o casamento, por exemplo. Algo instituído por Deus. Essas pessoas que são aborrecidas de Deus odeiam o casamento. Por quê? Porque leva a assinatura de Deus. Quem realizou o primeiro matrimônio? Deus. E quando nós estamos, e os nossos matrimônios também foram realizados na presença de quem? De Deus. Então eles odeiam. Eles odeiam a vida. Por quê? Porque quem deu a vida? Deus. Então eles odeiam a vida. Esses são os aborrecidos. Tudo aquilo que de alguma forma remeta a algo santo, a algo puro. Então eles zombam de pessoas que querem corretamente se resguardar para o casamento. Isso vira motivo de zombaria, de chacota, porque eles são aborrecidos de Deus. Eles odeiam a santidade de Deus. Então se você fala, não, eu estou porque eu entendo que eu tenho que ser santo, eles vão rir da tua cara. Veja, crianças, vocês chegarão lá a esse ponto. Mas muitos de vocês não chegaram ainda, vão chegar à adolescência ali, e as pressões começarão a chegar até vocês. Mas... Enquanto os coleguinhas de vocês, muitos vão estar na libertinagem, vocês estarão ao contrário, na santidade. E veja, crianças, vocês serão alvos de zombaria. É uma previsão que eu garanto 100% de certeza. 100% de certeza que vocês passarão por isso. Por zombaria. Agora, entenda o seguinte. Paulo está chamando essas pessoas que zombam de vocês de aborrecidos de Deus. Não queiram estar entre essas pessoas. Depois ele fala de outros, ele fala dos insolentes. Os insolentes, eles são os arrogantes que ultrajam os outros. Então aquela pessoa que não tem nenhuma reverência a nada, ele vive de maneira arrogante, diminuindo e rebaixando os outros. Que lembra muito também o próximo, soberbos. É aqueles que se colocam acima dos demais. Por isso que é estranho a gente olhar para dentro da igreja e ver essa ideia de não, o outro é o pastor dos pastores. Não, o outro é o bom, o outro é o acima dos outros, o ranking. Não, olha, o presbítero tal é o melhor. Não, meus irmãos, aqui estamos todos na mesma condição. A gente não pode nutrir uma soberba gospel. É isso, a gente não pode ter ranking. Porque isso fere princípios da lei de Deus. Nós somos todos pecadores, dependentes da graça de Deus. Todos iguais. Não importa quem você esteja pensando agora. Aí nós temos a categoria dos presunçosos. É aqueles que se vangloriam com as palavras. É aqueles que, a cada palavra que eles falam, cada 10, 9 é vanglória. 9 é para exaltarem os seus próprios feitos, a si mesmos, o quanto são bons, o quanto aquilo que eles fazem é bom e normalmente, obviamente, o que os outros fazem não são tão bom assim. Não tem esse padrão de qualidade que é o meu padrão. Esses são os presunçosos. Tem os inventores de males. Veja, os inventores de males também é uma categoria que nos chama atenção, porque, veja, eles têm inteligência. Eles usam a inteligência para engenhar novas iniquidades. Poderíamos chamá-los de engenheiros do mal. Engenheiros do mal, eles são inventores, eles estão ali usando, maquinando. Isso me lembra muito aquelas pessoas que, por exemplo, os golpistas. Você vai falar que um golpista não é inteligente? Ele é inteligente. Imagina se ele usasse aquilo para o bem. Porque, veja, ele tem que ter um discurso, ele tem que ser convincente, ele tem que passar um ar de que, olha, pode confiar em mim.
Então, uma pessoa que vai chegar no meio assim, ó, e vai ser uma pessoa que você vai falar, cara, você está com a nota 10. Que 100% esse aqui. Que gente boa até. Quase que você leva ele para casa para você comer com ele. Mas ele está por trás. Agora eu vou pegar. E o trabalho dele é todos os dias acordar pensando, como eu posso melhorar o mal que eu estou fazendo? Como que eu posso fazer de forma melhor para enganar mais pessoas? Como é que eu posso ser mais enganador? Como é que eu posso ludibriar o maior número de pessoas com o menor recurso possível? É isso que essas pessoas pensam. Eles são inteligentes, mas é a inteligência para o mal. É essa inteligência da mentalidade que foi reprovada. E nós chegamos aos desobedientes aos pais, que representa aqui a ruína da autoridade no lar. E isso aqui se manifesta de inúmeras maneiras. Abandono dos pais. A própria desobediência mesmo. É quando você não leva em conta aquelas pessoas que foram colocadas por Deus como autoridade na vida de vocês. E crianças, novamente eu chamo a atenção de vocês. Não estejam dentro dessa categoria. Porque o que Paulo coloca ao lado dessa categoria são coisas horrendas e horríveis. Não estejam nessa categoria, sejam obedientes. E não é porque o pai de vocês ou a mãe de vocês não pecam. A base da obediência sempre é aquilo que o Senhor nos ensina. A base da obediência nunca é o mérito de quem vai receber essa obediência, e sim a ordem do próprio Deus. Então, crianças, estejam ao contrário dessa categoria. Procurem ser obedientes aos pais de vocês, em tudo. Uma vez o presbítero Elano, certa vez, ele falou, a obediência tem que ser de primeira, a obediência de segunda já é uma meia obediência. Já não é uma obediência completa, então atendam na hora, não é depois, não é... Se você é pai por um dia, você já sabe do que eu estou falando, né? Não, daqui a pouco eu vou. E aí aquela enrolação, uma meia obediência, né? Quase. Não estejam assim. E nós chegamos à nossa quarta categoria aqui, citada por Paulo. E ele encerra essa lista com 4 adjetivos que mostram a ausência de virtude. Ele coloca aí como insensatos. Quem são os insensatos? Espiritualmente cegos para as coisas de Deus. Literalmente, aqueles que estão no escuro tentando tatear alguma coisa, mas nunca conseguem alcançar absolutamente nada. Porque a insensatez deles não permitem ver as coisas claras, cristalinas, como Deus assim coloca. Eles são cegos para as coisas de Deus. E de novo, não sigam essas pessoas. Por mais aparentemente bonitinho que elas sejam, relevantes, são pessoas espiritualmente cegas para as coisas de Deus, portanto, desqualificadas para que você as siga. Quem são os pérfidos? Esse termo talvez não seja, né, de todos aqui é o menos comum, né? Nós não usamos muito essa palavra no nosso cotidiano. Quem são os pérfidos? Os pérfidos são os desleais que quebram promessas. E aqui você pode pensar em inúmeros tipos de promessas que são quebradas. São pessoas que abandonam, por exemplo, o casamento, o cônjuge por qualquer coisa. São desleais, eles não estão nem aí. O Deus deles é um umbigo. Então, se o ventre está apontando por um lado, se a minha vontade, se aquilo que eu quero fazer está apontando para o outro, eu vou para o outro. Então, eles seguem exatamente, eles são como animais no pior sentido que a gente possa pensar dessa palavra. Eles agem quase que por instinto. Ora, se é para eu abandonar, eu abandono mesmo. Quebro tudo, estou nem aí. Se é para fazer, vamos chafurdar com força aqui. São essas pessoas, são os pérfidos. E aí nós vemos aqui, depois, ele falando do sem afeição natural. Uma categoria triste. Destituídos do amor familiar. São pessoas que, meus irmãos, eles não conseguem nem ser afetuosos com pais, mães, irmãos. Para eles não faz muita diferença. São pessoas que o afeto é zero.
Eles não têm nem aquilo que, quando a gente fala de amor familiar, a gente fala daquilo que de mais básico talvez um ser humano tenha. Porque pessoas más ao longo da história, algumas delas ainda amavam seus pais, ou tinha alguém ali que ela amava. Ela fazia mal para o resto, mas pelo menos um núcleo familiar. Agora que nós chegamos aqui, nós estamos falando de pessoas que não estão nem aí nem com os seus. Pessoas que não estão nem aí com absolutamente nada, não tem nenhuma afeição natural, não é algo natural, não tem nada natural nelas ali. E nós terminamos essa quarta categoria, e Paulo coloca o sem misericórdia. Sem misericórdia. Aquelas pessoas que são cruéis diante do sofrimento alheio. É aquele que vê o sofrimento e fala, eu queria que tivesse era mais. Está sofrendo pouco, devia sofrer muito mais. São aquelas pessoas que torcem para ver o tombo. Eu quero é ver o tombo, eu quero é ver a ruína. E quanto mais ruína, melhor. Quanto pior, melhor. Para essas pessoas, elas vivem na filosofia do quanto pior, melhor. E nós sabemos que, inclusive, políticos se usam disso aqui. São sem misericórdia, porque para eles não estão nem aí. Se morrer um monte, estão nem aí. Porque eles vão fazer palanque político em cima disso. Então, quanto pior, para eles, nessa visão de mundo, destituída, reprovada, para eles, quanto pior, melhor. Desde que não seja com eles, ou talvez até com a família deles. E talvez até com a família deles, também eles não estão muito nem aí, não. Meus irmãos, vocês percebem que Paulo ele vai descendo algumas escadas, assim, é como se ele estivesse mostrando, olha como é que a pessoa vai caindo. Olha até onde o coração, o ser humano, até onde ele pode chegar. Ele está literalmente caindo, ele está numa ruína, ele está... Pense num grande edifício. Um grande edifício, familiar e comunitário, cuja viga mestre, aquela que sustenta, ela foi completamente cortada na base. No momento em que essa estrutura central desmorona, não é apenas o teto que vem abaixo, mas as paredes internas, portas, divisórias, janelas se estilhaçam e reduzem a pó. A nossa devoção, o nosso amor e o nosso temor a Deus constituem a viga mestre de sustentação da vida em sociedade. Quando essa viga teológica é destruída pela mente reprovada, laços como lar, fidelidade, palavras, amizade sincera, empatia pela dor do próximo e a própria preservação da vida, elas se corroem completamente. A pessoa passa a não ter nenhum tipo de parâmetro, nenhum tipo de baliza para onde ela pode ver se ela está mais para lá, mais para cá. Ela perde a viga central. Por isso elas são inimigas de Deus, por isso elas são aborrecidas de Deus. Porque elas estão completamente corroídas e caídas nesse colapso moral completo que Paulo coloca esse quadro diante de nós. Mas ao contemplarmos esse retrato, nossa tendência é julgar os escândalos do mundo enquanto nos justificamos. Contudo, a palavra coloca no mesmo nível homicídio e fofoca, a arrogância e a desobediência aos pais. Nós temos aqui tudo dentro dessas categorias. E algumas perguntas precisam ser respondidas. Como você tem tratado sua família, a igreja do Senhor? Será que você tem permitido que a inveja, a murmuração, encontrem morada em seu coração, em suas conversas diárias? Será que você está cheio daquilo que o termo que Paulo usou, malignidade, ver as coisas da pior maneira possível, sempre? Então, quando você olha para a igreja, você mas é a mesma coisa sempre, né? Mas lá, vai pregar de novo, é ele. Nossa, não tem nenhuma novidade, não? Mas será que não dá para botar umas luzes aqui, uns negocinhos? A gente ficar mais feliz, alegre? Avalie se seu modo de falar e se relacionar reflete o amor de Cristo ou o egoísmo humano. Ou você quer apenas as pompas humanas e tudo aquilo que esse mundo, o colorido desse mundo tem para te oferecer? Será que você busca desculpar os seus pecados da língua?
ou reconhece que eles vêm da mesma raiz que destrói uma sociedade? Veja, a língua, esse órgão pequenininho, ele é capaz de grandes coisas e de grandes destruições. Sociedades inteiras podem ser ruídas por isso, podem acabar. Pessoas que às vezes não conseguem segurar a língua, usá-la de maneira correta, sábia, refletida, pode acabar literalmente com a vida de outro. E a gente tem alguns exemplos disso, pessoas que são rápidas, né, em falar, não, foi ele, ó. A pessoa nem viu, não estava na hora, não, acho que foi ele. Aí a pessoa de repente já está sendo apedrejada por algo que você não sabe se foi. Quantas pessoas já morreram assim? Porque simplesmente a pessoa não consegue ter um bom juízo, uma boa reflexão antes de falar algo. Se a sua vida tem sido marcada por contendas, por facções, pela dureza, arrependa-se novamente. O único caminho é esse. Não tem outro caminho. A Bíblia não fala para você, matricula aí num curso e veja, faz um ano aí de alguma coisa para ver se você consegue lidar com essas coisas. Não, só tem um caminho aqui viável. Jesus coloca essa opção para nós, arrependimento e crença. Despojar, revestir. Despojar, revestir. Todos os dias. Pois somente, meus irmãos, somente o Espírito Santo, somente a terceira pessoa da Trindade, somente Deus transforma a nossa linguagem, restaura os nossos relacionamentos. Por que a igreja precisa de fato ser esse luzeiro para o mundo? Porque esse quadro que eu estou desenhando, é óbvio que a gente vê ele mais lá fora, mas ele pode acontecer aqui dentro. Então a nossa responsabilidade é muito maior, porque ao contrário das pessoas que estão lá fora, você está diante dessa palavra. Então, de certa forma, você será mais cobrado em relação a isso do que alguém que está lá fora agora. Porque eles não estão ouvindo essa palavra que você está ouvindo. Eles não leem isso. Eles não gostam, eles aborrecem disso aqui. Que livro? Eu vou parar para ler livro? Eu tenho que ler livro para ganhar dinheiro. A mente reprovada pensa assim. Mas nós não. Nós não pensamos assim. Por isso que você está aqui hoje. Porque você quer ouvir a palavra de Deus. E porque você quer viver, começando aqui nessa pequena sociedade que nós temos aqui dentro, da melhor maneira possível. Para que o mundo olhe para dentro da igreja e fale, tem algo diferente ali. Quando a gente olha a igreja em Atos, a gente vê isso. A gente vê o quê? Que eles contavam com a simpatia dos de fora, mas não era porque eles estavam prevaricando, porque antes está dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então não é igual algumas igrejas que para atrair bodes, deixam de falar, de pregar o evangelho, começa a cantar coisas horrendas e começa a botar um monte de coisa para atrair. Não é isso. Não é isso que aconteceu lá em Atos. O que aconteceu lá em Atos era um evangelho genuíno sendo vivido e atraindo a simpatia, ou seja, as pessoas olhavam e falavam, eu posso até não concordar, mas eu sei que eles creem nisso. Eu posso até estar contra isso, mas eu tenho que reconhecer que lá é diferente. Lá eles são diferentes. Lá tem um amor genuíno entre eles. Lá eles querem o bem um dos outros, enquanto aqui a gente está amargurado, invejoso. Lá não, lá eles torcem para que o outro cresça. Veja, meus irmãos, são pequenas coisas, mas que nós precisamos olhar para dentro da nossa realidade, para dentro aqui da nossa pequena casa aqui, que na verdade é a casa de Deus, e começar a agir de maneira correta, se nós não ainda estamos fazendo isso. Contudo, a acusação do apóstolo Paulo não atingiu o seu estágio mais cínico e grave. Talvez você tenha pensado, como assim? Tem como? Tem como cair mais do que isso? Tem como cair mais. Ele nos avança aqui para mostrar o ápice da rebelião humana contra o juízo de Deus. Esse é o nosso terceiro ponto, que diz a cultura da aprovação e celebração do mal. A cultura da aprovação e celebração do mal. Veja o verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus,
de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Irmãos, o apóstolo Paulo encerra a sua solene acusação atingindo o patamar mais grave e estarrecedor da rebelião humana, porque o texto declara que as pessoas conhecem perfeitamente o justo decreto de Deus, o qual estabelece que os praticantes de tais coisas são dignos de morte. E veja, esse conhecimento da justiça e lei moral divina, ele não foi completamente apagado pela queda. Ele permanece gravado e ativo na consciência de cada ser humano. Por mais que a pessoa ela tente se afastar disso, é aquela ideia do buraco e do vazio. Ela está caindo, mas está abrindo um buraco maior. Ela está caindo, ela está praticando cada vez mais pecado, mas o buraco está abrindo. Esse buraco grande só pode ser preenchido por Deus. E ela tem consciência disso. Portanto, a tragédia da humanidade não decorre da ignorância quanto às exigências do Criador, mas da escolha deliberada em rebelar-se contra a verdade revelada, sabendo antecipadamente que a pena capital e a condenação pairam sobre a iniquidade. Eles sabem que lá dentro, que aquele que assassina o outro, ele é passível de morte. Deveria ser assim. Ser o justo. Contudo, a depravação humana atinge o seu ápice no encerramento do versículo, porque não é apenas algo que eles fazem. Eles não somente fazem, eles praticam o mal, mas também, veja, esse último degrauzinho da depravação, eles aprovam, eles aplaudem aqueles que fazem o mal. Há uma diferença aqui. Há uma diferença entre ceder ao pecado em um momento de fraqueza individual e criar um sistema ideológico para defender e festejar a transgressão. Isso aqui é completamente diferente. E, novamente, nós temos partidos políticos que todo o sistema ideológico é para defender o mal. Então não adianta, mas o ciclaninho fala bem. Não. Pega lá, lê lá o que está por trás da ideia daquilo ali. Você tem que ir na base, você tem que ir lá atrás e ler. O marxismo está lá atrás. E o que é o marxismo? O que é o marxismo? Qual é o sistema ideológico? O que está por trás? O que eles defendem? O que eles festejam? O que para eles é bom e é ruim? Qual é o sistema de valores que eles têm? Está muito claro. Eles defendem abertamente, por exemplo, questões contra a vida. Eles são favoráveis ao aborto. Isso é claro, isso está lá, tá lá na lei do negócio, está lá na estrutura. Aí o crente, às vezes ele tem dúvida. É estranho isso, sinceramente, meus irmãos, é muito estranho isso. Você ter dúvida, assim, você ficar pairando. Se você olhar, e a gente não está falando de um candidato perfeito, aqui a gente nem está falando nomes ainda, não é essa a ideia. A ideia é que vocês pensem. Existe um que já tem a estrutura já toda corrompida, já está lá, já está tudo escrito lá. Você vai ainda ter dúvida ainda? Não, você sempre vai escolher o menos pior ou o melhor daquela ideia ali. Por quê? Porque a sociedade ela está trabalhando para sistematizar o mal, para festejar, para aplaudir o mal. O termo traduzido aqui como eles aprovam, expressa a atitude de dar o consentimento, veja, entusiasmado. No grego aqui nós temos isso, eles aprovam, eles são entusiastas disso. Eles consentem com o mal, eles aprovam isso de maneira fervorosa. Eles colocam dinheiro, eles patrocinam, eles incentivam, eles aplaudem publicamente a conduta ímpia. Eles não têm nenhum tipo de pudor ou tipo de receio de colocar o dinheiro deles ali, um investimento deles para promover o mal, para falar do mal, para colocar ele diante de você. O estágio, meus irmãos, terminal do abandono judicial sobre uma sociedade ocorre quando o pecado deixa de causar vergonha e passa a ser normalizado, e não só normalizado, mas como ele ganha proteção institucional. É celebrado como conquista cultural. Olha o quanto nós avançamos,
Olha o quanto o direito das mulheres avançou. Tome cuidado com tudo isso, porque tudo isso está nesse sistema que Paulo está denunciando aqui. Está dentro desse sistema corrupto, desse sistema cruel, maldoso. E enquanto eles fazem isso, enquanto eles celebram essas conquistas culturais, a lei de Deus é completamente esquecida, ridicularizada. Considere a diferença entre um criminoso que comete um ato ilícito na escuridão da noite, consciente da sua culpa, tentando ocultar o rosto por temor do tribunal. E hoje algo que está acontecendo é o contrário, né? Parece que as pessoas elas vão para a cadeia e assim, entra pela porta da frente ali. Porque pelo menos a gente olhava antes e algum tinha vergonha, né? Cobria o rosto, não queria mostrar. Pessoas que entram com muita tranquilidade ali, filmando tudo, tá tranquilo. Ah, matei uns 4 ali, mas está tudo bem. A pessoa entra lá. Meus irmãos, isso já é o reflexo da nossa cultura caída. Isso é o reflexo do aplauso do mal. Quando o mal não é punido corretamente, ele é incentivado. Não tem meio termo. Se o mal não está sendo punido adequadamente na nossa sociedade, com leis que de fato sejam cumpridas, as pessoas vão se sentir à vontade. E aí vira série da Netflix. A pessoa faz picadinho e vira série. A pessoa mata os pais e vira série. Esse é o tipo de cultura que você está inserido, meu irmão, que vira série. Enquanto uma mulher médica lá descobriu algo maravilhoso, e devia ter vários filmes, falar dela o tempo inteiro, sabe o que está na Netflix? Alguém que esquartejou e colocou dentro de um saco e amarrou. É isso que ganha publicidade. É isso que a nossa sociedade aplaude. É isso que eles querem ver. Porque veja se isso não vira uma inversão completa. Mas peraí. Ela nem deveria sair da cadeia. Ou se tivesse pena de morte, o que seria uma pena de morte. Isso, pena capital. É isso. Justo. Não, vira série, famosa. Vai dar autógrafo. Essa é a cultura. Essa é a cultura que às vezes você quer fazer amizade com ela. Quer ser amiguinho, coleguinha. Andar de mãos dadas com ela. Andar por aí. E meus irmãos, há uma diferença muito grande disso. Da pessoa que se envergonha de algo que fez e de uma cidade que organiza um grande desfile em praça pública para premiar o transgressor. E aqui, no nosso Brasil, nosso país, pessoas ganham prêmio pela transgressão. Condenado em todas as instâncias, mas ganha um prêmio. Aí você rasga o Código Penal, você vai ao juiz, aliás, você pode até prendê-lo também, você devolve o dinheiro para quem roubou. É isso que acontece conosco. Você devolve o dinheiro para quem te roubou. Enquanto o infrator individual, meus irmãos, ainda preserva talvez algum senso de ilicitude ali, a sociedade que homenageia o crime, ela perdeu completamente a capacidade de distinguir bem do mal. E é exatamente isso que acontece quando a mente reprovada assume o controle da cultura. A vergonha do pecado é substituída pelo orgulho de transgredir abertamente a palavra do Senhor. E meus irmãos, a gente precisa também estar atento a onde vai o nosso dinheiro. Eu não estou dizendo aqui para você, vai cancelar a sua Netflix amanhã, isso é algo muito foro individual. Eu entendo que existem algumas questões que você não vai dizer faça isso ou faça aquilo, mas no mínimo pensar, você precisa de pensar. A que tipo de coisa que você incentiva? A que tipo de produção que você incentiva? Porque nós temos produções boas, por exemplo, na Éden, que eu faço questão de dizer porque é adequado para todos nós, para crianças, enfim. Então nós temos bons filmes, bons trabalhos dentro da Éden. E o crente deveria incentivar esse tipo de coisa. Por quê? Porque essas pessoas vão produzir mais coisas que glorificam a Deus. Mas se o nosso dinheiro vai apenas para a Prime, para a Netflix, fica difícil de defender. Por quê? Porque o nosso dinheiro está indo apenas para produções de pessoas que odeiam a Deus. De pessoas que não querem saber nada de Deus. De pessoas que tripudiam com tudo que leva o nome de Deus. Então, quando nós olhamos para essa cultura de celebração do mal, é fácil nos indignarmos com essas grandes pautas do mundo secular.
No entanto, de novo, meus irmãos, eu quero que vocês olhem para dentro do próprio coração. Façam um autoexame para examinar se não há postura de iniquidade em nós. De que maneira você tem, veja, se posicionado diante de práticas que a Escritura condena? Será que a tua voz, quando instada a que você fale sobre algo, como que tem sido isso? Você de fato defende aquilo que Deus ama? Como que é a sua defesa disso? Ou será que você é aquele envergonhado que quando entra numa discussão assim, não, vergonha, né? Porque eu vou ter que falar de Bíblia, né? E aqui o pessoal está discutindo de outras coisas aqui, parece muito intelectualizado isso aqui para eu falar de Bíblia. Simples, Bíblia, né? Vai entrar nesse ambiente aqui é Bíblia? E aí, meus irmãos, como você se posiciona? Será que você tem nutrido uma convivência silenciosa e complacente com o pecado? Será que você já não se acostumou com tanto? Ah, não, já é isso mesmo, sociedade é assim mesmo, a cultura já está assim mesmo, então tá bom, né? Deixa, né? Talvez você já está até aplaudindo isso indiretamente através dos entretenimentos, filmes, conteúdos consumidos sem nenhum filtro ou discernimento espiritual. Talvez você já passou um pouco do ponto. Você não só aprova, como consome e até indica para outra pessoa. Eu vi um negócio lá e é bom. Coisas que afrontam o nome de Deus. Você sente tristeza diante da desonra ao nome de Deus? Veja, meus irmãos, a assinatura de Deus está na sua criação. O nome de Deus. Não tem nada mais caro para Deus do que o seu próprio nome. Qual é a sua posição quando as pessoas ultrajam abertamente, com piadas, com coisas escandalosas, o nome de Deus? Você tem uma posição firme, convicta em relação a isso? De ser oposto a isso? Ou você às vezes tenta ali levar na maciota, tenta ali, não, mas veja, mas vamos ser simpático, né? Quem sabe se a pessoa não vem ainda para a igreja, tal, vamos ser um pouco simpático aqui, vamos fazer um meio do campo aqui. Meus irmãos, eu vou dizer para vocês, não foi o que os irmãos do passado fizeram, não. Então, se a gente está fazendo isso, eu não encontro amparo bíblico para deixar você à vontade. Porque, na verdade, muitos morreram exatamente por afirmar as verdades que nós precisamos de afirmar. Pegue o livro dos Mártires de John Fox. Pegue o livro dos Mártires e veja o que cristãos que se posicionam diante de um mundo mau, o que acontece com eles. O que uma posição aberta pela verdade pode te levar, e pode te levar até as últimas consequências. Que, na verdade, para nós crentes, nós sabemos que é a melhor de todas as possibilidades, porque ser perseguido por evangelho é motivo, Jesus disse, de alegria e não de tristeza. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Foi o que disse Jesus Cristo. E tem mais, aquilo que mais grave poderia acontecer com você, o mais grave de tudo, seria o quê? Seria você morrer. Mas Paulo disse, morrer é estar com Cristo. Por isso eu fico até constrangido, porque eu entendo que tem um trabalho, tem um valor do trabalho, mas do outro lado eu gostaria muito de estar lá. Eu gostaria muito de já estar partilhando da glória celeste, já conversando com Abraão, com Isaac, com Jacó, já estando jogando bola com Paulo. É muito melhor, meus irmãos. É muito melhor para nós. Então veja, mas tudo começa lá na base. Você não pode buscar a aprovação do mundo e ser aprovado por Deus ao mesmo tempo. Veja, Paulo está dizendo para você, se você estiver buscando a aprovação do mundo, se você quer os louros do mundo, automaticamente você rejeita a Deus. Se você teme ser ridicularizado por defender a verdade, preferindo calar-se e concordar com a lógica da cultura, você já está na descendente. É questão de tempo para uma queda total. Portanto, quais são os valores e comportamentos que você incentiva e elogia nas suas conversas diárias? Lembre-se de que o discípulo de Cristo foi chamado para ser luz nas trevas e não para se amoldar ao sistema deste século. E veja, Paulo está trabalhando isso aqui para chegar lá na frente e amarrar tudo isso
para que nós não conformemos com esse século, mas que diariamente sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Então Paulo trabalha tudo isso para chegar lá. Nós somos chamados para ser luz, para ser sal. Não coloque a sua aprovação naquilo que o justo juiz declarou ser digno de morte. Se você percebe que a sua sensibilidade espiritual já foi anestesiada pela cultura e que você tem tolerado e aplaudido o mal, arrependa-se hoje, agora. Não é nem daqui a 5 minutos, já arrependa agora. Clame ao Senhor por um coração santo, um coração que ame aquilo que Deus ama e que odeie aquilo que Deus odeia. Seja corajoso, seja fiel à palavra de Deus. Esteja disposto a ir até o fim por aquilo que você crê. Porque esse é o padrão dos fiéis. Foi assim com os profetas, foi assim com os apóstolos, foi assim com os pais da igreja. E continua sendo assim hoje, porque isso não vai mudar, esse padrão não vai mudar. Aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Diante de um diagnóstico tão devastador sobre a ruína do nosso coração e o estado da sociedade ao nosso redor, para onde podemos olhar em busca de esperança de perdão e salvação? Para onde? Para onde vamos olhar, meus irmãos? Nós vamos à nossa conclusão. Neste texto de Romanos 1, 28, 32, nós percorremos um caminho trágico da rebelião humana. Nós vimos que quando o homem rejeita ter o conhecimento de Deus, Deus o entrega a uma mente desqualificada, a uma mente reprovável, uma mente corrompida que destrói a vida em sociedade através do egoísmo, da violência, da fofoca, do orgulho, ruína familiar. E esse processo culmina em uma cultura cinicamente organizada para aplaudir e incentivar a prática do mal. O diagnóstico da Escritura é claro: estamos todos sem desculpa diante do tribunal santo de Deus. Se tem algo importante a ser dito todos estamos culpados. Não tem nenhum inocente. Mas graças a Deus porque não para aqui no verso 32. Esse diagnóstico terrível sobre nossa culpa foi escrito para nos conduzir em desespero de nós mesmos aos pés da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 32 declara que nós, pelos nossos pecados, éramos dignos de morte, como estes aqui que Paulo cita. Porém, Jesus Cristo, o mediador perfeito, assumiu voluntariamente a nossa culpa. Ele sofreu o abandono do Pai na cruz. Ele bebeu o cálice da ira divina que pertencia a nós. Na cruz, ele satisfez o justo decreto de Deus, para que todo aquele que nele crê não seja condenado, mas receba o perdão, a justiça imputada. E mais, o Espírito Santo para renovar a nossa mente. Portanto, se você ainda não se entregou a Cristo, fuja hoje mesmo do juízo vindouro, porque ele está chegando. Lance-se nos braços do único Salvador que pode lavar, que pode purificar cada pecado. E ele pode tirar o coração de pedra e colocar lá no lugar um coração de carne. E você, igreja do Senhor, que foi resgatada dessa mente reprovada, vive em gratidão. Olhe esse cenário e seja grato pelo que Deus fez com você. Seja grato que era para você estar lá. Ó. Você poderia estar lá. Você poderia ser um desses que a gente está citando aqui. Pérfido, sem afeição, sem misericórdia. Mas Deus te trouxe para cá. Deus te trouxe para a presença dEle. Não se amolde aos padrões desse século. Não aplaude os males do mundo, mas clame diariamente pela renovação da sua mente pela palavra de Deus. Para que o seu falar, para que dentro da sua casa, para que em todas as suas relações elas possam manifestar a glória daquele que nos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos ficar de pé e vamos responder.